Fala, meus amigos, bom dia, como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Cara, a gente está muito feliz por tudo que Deus tem feito e se o seu dia não tiver começado bem, né, que depois desse vídeo ele se torne um dia incrível, se por acaso ele não tenha começado com uma notícia boa, mas que no nome de Jesus, depois dessas palavras que Deus tem colocado no nosso coração, que o seu dia seja um dia incrível, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz que clareia o nosso caminho. Então, se o nosso dia não tiver começado bem, como a gente sempre espera, a gente tem que entender que a lâmpada é a palavra de Deus e ela clareia o nosso caminho. Então, por causa da palavra, por causa da claridade da palavra, a gente tem um dia feliz, um dia alegre, independente das circunstâncias. Como a gente falou no vídeo passado, a gente falou sobre João 16:33, que Deus disse, tenham esperança, sabe? Ele fala sobre a gente ter uma esperança porque Ele venceu o mundo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então nós continuaremos a caminhar nessa mesma direção de termos bom ânimo, de fazer com que o nosso dia seja um dia alegre, feliz. Porque se nós pararmos e nos fecharmos na nossa bolha, certamente a gente vai cair, vai voltar, a gente vai entrar num mundo que não é o mundo desejado, sabe? A gente precisa ser feliz independente das circunstâncias. Jesus deu o mundo vencido para nós. Então, se nós passamos por dificuldade hoje, mas nós precisamos entender que nós temos o mundo vencido. Então, a nossa esperança tem que ser essa. Jesus venceu e nós venceremos. Amém? E sem muitas palavras, eu queria que você curtisse esse vídeo, que você comentasse esse vídeo, que você nos seguisse nas nossas redes sociais, que sempre aparece aqui embaixo. E eu já te agradeço a você que segue, a você que nos acompanha nas nossas redes sociais e pelo YouTube. E vamos para mais uma palavra, amém? Hoje nós iremos falar sobre um tempo para todas as coisas, que vai estar lá em Eclesiastes capítulo 3, que nós vamos falar sobre o tempo para tudo, sabe? Existe um tempo para tudo, então nós precisamos respeitar essa fase, nós precisamos respeitar as fases que nós passamos, amém? Então vamos lá, sem mais delongas, e vai dizer assim no primeiro capítulo no capítulo 3, no versículo de número 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então nós precisamos entender que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então se nós estamos passando por o que estamos passando, há um tempo, e isso nós precisamos entender. É uma fase, e essa fase vai passar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós precisamos entender. Eu não sei por quanto tempo você tem passado essa noite. Então não sei quanto tempo você tem passado pelo que você tem passado, por essa dificuldade, por essa aflição. Talvez você esteja passando por um momento de doença familiar ou algo do tipo. Eu não sei quanto tempo essa noite tem continuado assim na tua vida, sabe? Mas a gente precisa entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um propósito certo para cada coisa que acontece na nossa vida. E a gente vai continuar lendo aqui que é um tempo para sorrir, para chorar. É um tempo. Precisamos respeitar essa fase. Então vamos continuar aqui no versículo de número 2. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de curar, há tempo de derrubar e de construir, há tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de prantear, há tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado e
tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então nós precisamos entender que há um tempo, mas você precisa descobrir qual que é o tempo que você tem vivido, que você tem passado. Como a gente acabou de ler aqui, há um tempo determinado, há um propósito para que tudo isso tenha acontecido. E o tema da nossa palavra vai ser: o ser humano não conhece o tempo determinado. Então que você entenda isso. O tema da nossa palavra, o tema do nosso vídeo é: o ser humano não conhece o seu tempo determinado. Então nós precisamos entender a fase que nós estamos passando, nós precisamos entender o que nós temos, como nós estamos vivendo essa fase. Então, se você está passando num momento ruim, você tem que parar, refletir. Como eu falei no vídeo anterior, aliás, 90% dos meus problemas que eu tive, que hoje eu colho nesse tempo, 90% foram escolhas minhas, escolhas próprias que eu fiz. Escolhas, muitas delas erradas, mas há um tempo determinado para me colher isso. Então, eu fico feliz porque nesse caminho e nessa colheita, Deus tem estado comigo, entendeu? Por mais que as escolhas fossem ruins e foram ruins, Jesus está conosco. Então, você precisa começar a reconhecer isso, que se você está passando por algo ruim, na maioria das vezes foi você que plantou. E existe 10%, né? São 10% desses 90% que fecharia os 100%. E esses 10% são aquelas coisas que a gente não imaginaria que ia acontecer, que aconteceu. Tipo, por exemplo, uma doença. Ninguém espera uma doença, mas esses 10% dá essa probabilidade de a gente passar por esse tempo, passar por essa fase. Mas nós precisamos entender que a Bíblia mesmo vai dizer em Romanos que há um tempo para a gente chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Então nós precisamos entender as fases da vida. Então eu queria que você se colocasse nesse ambiente agora, nesse lugar que você está aí, e começasse a refletir, e começasse a entender que há um tempo, e esse tempo a gente tem que entender tudo pelo aquilo que a Bíblia diz, tudo por aquilo que a Bíblia tem nos ensinado. Amém? E eu queria que você entendesse que há um tempo determinado para isso que você está passando. E eu queria ler Salmos 121 também, que é um Salmos que sem palavras, ele é um salmo muito lindo, porque ele vai dizer assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E ele não permitirá que os seus pés se vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormitará e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra da sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, e nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Então nós precisamos entender que nessas fases que nós estamos vivendo, como Eclesiastes 3 diz, que há um tempo determinado, que tudo aconteça debaixo do seu propósito. Então nós precisamos entender que nessas fases ruins que a gente passa, nessas fases boas também que a gente passa, a gente não pode se esquecer do nosso Criador, do nosso amado Jesus. E nós precisamos entender que quando o dia estiver muito escuro, que a noite estiver muito densa, nós precisamos abrir os nossos olhos e nos perguntar: de onde me virá o meu socorro? E eu me elevo os meus olhos, porque de lá vem o meu socorro, dos montes. E esses montes podem simbolizar coisas que nós estamos vivendo, oscilações entre baixos e altos, porque estamos passando por um tempo. Então, quando nós olhamos para os montes, nós sabemos que de lá virá o nosso socorro, porque de lá que é o nosso Senhor Salvador
está nos olhando, está nos cuidando. Então a Bíblia vai dizer que Deus está conosco. Então nós precisamos entender que esses moldes são apenas um modo figurativo de Deus nos conduzir a olhar para Ele, sabe? Olhar para o alto, olhar para o céu, olhar para as coisas do alto. Então nós precisamos entender isso, que em meio às coisas ruins, nós podemos confiar em alguém, e esse alguém se chama Jesus. Nós precisamos entender e vivenciar todos os dias das nossas vidas tudo que a Bíblia diz e nos ensina. Eu queria que você ficasse com essa palavra hoje e refletisse sobre essa palavra, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se você está passando por um momento difícil, por um momento de doença, de depressão, de ansiedade, eu te convido a olhar para o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Eu te convido a parar e refletir e olhar para o Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. Nós precisamos estar diariamente olhando para Ele, porque nós de fato esquecemos de Deus nos momentos difíceis. Nos momentos alegres também a gente costuma esquecer do nosso Senhor, do nosso Salvador. Mas que você pare, reflita e olhe para Deus. Se o seu momento seja legal, amém por isso. Se o seu momento seja triste, eu convido você a desafiar o meu Senhor, o meu Salvador, a mudar a tua história. Amém? E eu espero muito que você tenha entendido essa palavra e coloque isso na tua mente. Há um tempo determinado para acontecer todas as coisas. Então, que você amadureça nesse processo que você tem passado, amadureça naquilo que Deus tem permitido que aconteça na sua vida. E essa é a palavra que eu queria deixar para vocês aqui essa manhã. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento para a gente orar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Jesus, muito obrigado pela vida dos meus amigos que nos acompanham agora. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor abençoe, o Senhor traga refrigério sobre a vida deles, que o Senhor traga paz, a paz que seja todo o entendimento, para que nós possamos viver de fato o tempo determinado que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, as fases, e que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja conosco, porque o Senhor mesmo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas falhas e nos conduza, Pai, a olhar para o Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. E nós queremos que no nome de Jesus, Pai, o Senhor seja o socorro dessa pessoa que nos ouve essa manhã, nesse momento. Não sei que hora que ela está escutando essa palavra, Pai, mas que o Senhor traga um conforto, uma paz, que o Senhor se revele a ela, Pai, no momento difícil, no momento de alegria, que no nome de Jesus o Senhor sabe o que essa pessoa tem passado agora, que no nome de Jesus o Senhor se revele a ela, assim como o Senhor tem se revelado a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos curas, alegria sobre a vida dessas pessoas, Pai. Nós profetizamos que o Senhor encontrará essas pessoas e que encontrará um coração aberto, Pai. Um coração que o Senhor entrará e ceará com essa pessoa e mudará a história dela, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Cara, eu queria te agradecer porque você nos acompanhou até aqui. E entenda, há um tempo determinado para você estar passando isso. É só uma fase. Tudo passa. Amém? Fica com Deus e não esqueça de comentar aquilo que Deus falou contigo aqui nesse vídeo, através dessa palavra. E é isso. Até a próxima e fique com Deus. Falou, falou, falou.